Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o conteúdo da carta. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o 3, dizem assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 25 de julho de 2025, desejo a todos um ótimo final de semana. Grandioso Deus, poderoso Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, quero te agradecer pela oportunidade. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo o conteúdo da carta. Os mais antigos, como eu, que já vou fazer quase 100 anos, devem lembrar-se de uma época em que muitas vezes, eu vou falar por mim mesmo, eu estava até inclusive em outro estado e eu ficava ansioso para saber alguma coisa, o que se passava na cabeça, na mente, no coração, ou seja, o conteúdo de alguém que estava longe de mim, em outro estado, através de uma carta. Os correios passava, eu já sabia até o horário que esse carteiro, dos correios passava, e eu ficava observando, e eu via ele entrando na rua e indo em umas casas antes da que eu estava morando, e eu torcendo para que ele fosse na minha casa entregar uma carta. E às vezes ele passava direto, eu ficava triste, porque eu queria ter comigo aquela informação da pessoa que estava exatamente me remetendo àquele conteúdo escrito. Dito isto, neste caso aqui bíblico, Paulo está falando sobre o seu ministério e seu comportamento com os demais irmãos que lhe cercavam, e ele estava interrogando aqui nesse versículo 1 os irmãos na igreja lá na cidade de Corinto. Ele diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou seja, vocês acham que nós estamos nos vangloriando, achando que a gente sabe alguma coisa, a gente é alguma coisa de nós mesmos? Ali fala mais: ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Outra coisa que eu me lembro, e ainda é usual isso que eu vou falar, por exemplo, eu precisei ir para São Paulo e eu tive que pedir, como membro de igreja, e na época eu estava exercendo uma função eclesiástica, e foi me dado pelo ministério da minha igreja uma carta, exatamente o que Paulo diz aqui, uma carta de recomendação. Foi escrita pelo ministério, o qual naquele momento fazia parte ali,
E essa carta foi apresentada à pessoa quando eu cheguei lá em São Paulo, né, no local que eu iria, que estou falando aqui do Nordeste agora. E após passar por toda a avaliação, né, aquele crivo para saber se realmente aquela carta de recomendação tinha realmente um devido valor, aí o pastor local da igreja me apresentava, e aí daí por diante me dava oportunidade, e assim por diante a gente ia participando, né, daquelas reuniões da igreja. Então Paulo diz, olha, a gente não necessita desse tipo de carta não, olha, o irmão fulano vai mandar uma carta recomendação, não. Aí ele diz, vós sois a nossa carta. Paulo havia, com seus irmãos também, pregado ali o evangelho, né, ali naquela cidade, havia convertido muita gente para Cristo, né, através do Espírito Santo, convencendo, e via naquela igreja, naqueles irmãos, como sendo eles a carta dele próprio, a carta de Paulo e os demais. E ele diz, escrita em nossos corações. Estava ali, Paulo considerando aquela igreja. Aí ele diz que essa carta que ele menciona aqui, que não é uma carta de papel, como deu o exemplo do carteiro no início aqui, mas é uma carta que ela é conhecida e lida por todos os homens. E que carta é essa? Quem escreveu essa carta? Não é? Eu aguardava aquela pessoa mandar a carta para mim, e o conteúdo, por isso que eu dei o tema hoje, o conteúdo da carta, e o conteúdo era que me interessava, porque o conteúdo ia me mostrar, revelar o sentimento daquela pessoa por mim. E aqui, essa carta que estou falando hoje, nessa mensagem bíblica, quem escreveu para nós foi Jesus. E tem até, né, um poema, até gospel, né, o hino que diz assim, a cruz foi a caneta que escreveu com sangue a nossa redenção. Então Jesus é o escritor dessa carta, o seu sangue é a tinta e a cruz que ele morreu ali é essa caneta. Então essa carta que eu vou concluir agora, que é manifesta, ele diz, sois, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos convenceu dos nossos pecados, nós aceitamos Jesus, Jesus escreveu nossa história. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que possamos valorizar e sermos realmente uma carta, a carta aberta publicamente para todo mundo, e que nessa carta seja apenas Jesus que tenha escrito nesta carta as palavras que os homens precisam saber sobre nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.